Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado da câmera. A gente segue aqui na quarentena, buscando novas formas de contar as nossas histórias com os teatros fechados, os eventos parados. E tem uma história que foi escrita há mais de 100 anos atrás, que fala um pouco sobre a escravidão no Brasil, que eu acho que merece ser contada. O espetáculo Escravos estreou em 2017. É um monólogo que eu faço com direção do Augusto Madeira, onde o conto Pai contra Mãe é encenado na íntegra. A ideia aqui não é fazer o espetáculo. Eu não vou apresentar a peça, não é isso. Nessa proposta, Escravos, sobre o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, a ideia é contar essa história escrita por ele. E dessa forma, em quarentena, trancado, confinado, em um espaço pequeno, e pensar junto que reflexões podem surgir dessa história para nós hoje. Bom, esse conto ele foi publicado em 1906, só 2 anos antes da morte do Machado. É uma das poucas obras em que o Machado fala da escravidão. E fica claro no conto que a história teria acontecido uns 50 anos antes. Então, a gente imagina que essa história, que vai ser contada, tenha acontecido na década de 1850, em meados do século XIX. E é importante lembrar que a escravidão era muito forte nessa época. O tráfico já havia sido abolido, mas havia muito tráfico ilegal. A escravidão era a base da economia brasileira. Então, era muita gente envolvida. Só foi diminuindo depois, até que em 1888 houve a abolição. Nesse conto, existe um dado importante, que é o narrador criado pelo Machado, ele é alguém que defende a escravidão, que faz parte do sistema. Isso para nós hoje já dá um certo estranhamento. A gente se pergunta como pode alguém ter defendido a escravidão. Pois é, como pode alguém ter defendido essa monstruosidade que foi a escravidão? Essa foi a forma, no meu entender, invertida, irônica, que o Machado teve de fazer a crítica, mostrando exatamente o jeito de pensar de quem defende o sistema. Bom, Pai contra Mãe. O narrador do conto já começa indo direto ao ponto. A escravidão. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Claro, eu não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a um certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço. O outro, o ferro ao pé. Olha, ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com vício de beber, perdiam também a tentação de furtar. Geralmente era dos vinténs do senhor, que eles tiravam com o que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca a tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. Não. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, uma haste à direita ou à esquerda até o alto da cabeça e fechada atrás com uma chave, assim. Era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. E eram muitos. E nem todos gostavam
da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que lhe servia de padrinho, e mesmo o dono não era mau. O sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se. Entretanto, casos houve ainda que raros, é que o escravo de contrabando, apenas comprado, no valongo, deitava a correr, sem nem conhecer as ruas da cidade. E dos que seguiam para casa, não raro pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, iam ganhá-lo fora, que está andando, enfim. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido. Nome, roupa, defeito físico se o tinha, bairro por onde andava, quantia de gratificação. Quando não via a quantia, vinha a promessa. Aqui. Gratificar-se-á generosamente, ou então receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia, assim, acima ou ao lado, uma vinheta, uma figura de um preto descalço correndo, uma vara ao ombro e na ponta uma trouxa. E protestava-se com todo o rigor da lei contra quem os acoitasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia essa outra nobreza implícita. E ninguém se metia em tal ofício por desfastio, estudo. Não. A pobreza, a necessidade de uma chega, inaptidão para outros trabalhos, o acaso, alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via. Era o que dava um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Bom, agora a nossa história. Cândido Neves. Em família, Candinho é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Bom, cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Mas tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego, nem ofício, carecia de estabilidade. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. Ainda assim, talvez não ganhasse o suficiente. Então, o comércio chamou atenção, carreira boa, com algum esforço entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender, servir a todos, feria-o na corda do orgulho. Ao cabo de 5 ou 6 semanas, estava na rua, por sua vontade. Bom, foi fiel de cartório, contínuo, numa repartição ali, anexo ao Ministério do Império, foi carteiro, bom, vários outros empregos, todos deixados logo depois de obtidos. E aí, quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas. E ainda que poucas, porque morava com o primo, que era entalhador de ofício. Bom, decidiu aprender o ofício do primo, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. E aí não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás, relevos comuns para cadeiras, mas queria ter que trabalhar quando casasse. E o casamento não se demorou muito. Contava ele 30 anos e Clara 22. Clara era órfã, morava com uma tia Mônica, e cozia com ela. Bom, não cozia tanto que não namorasse o seu pouco. Mas os namorados apenas queriam matar o tempo, passavam as tardes, olhavam muito para ela, ela para eles, mas à noite a fazia recolher para a costura. E nenhum lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos. E queria casar naturalmente. Era como lhe dizia a tia, um pescar de caniço para ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Ai, mas o amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que esse era o possível marido, o marido único, verdadeiro. O encontro deu-se em um baile. O casamento fez-se 11 meses depois. Foi a mais bela festa das relações dos noivos.
As amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, não, nem ainda algumas virtudes, mas diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com o defunto. Tia Mônica, depois do casamento, já na casa pobre onde eles se foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis, porque eles queriam um, embora viesse agravar a necessidade. Era vocês, se tiverem um filho, vocês morrem de fome, dizia a tia sobrinha. Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito a advertência ou a ameaça quando ele lhe foi pedir a mão da moça, mas também ela ria-se de tudo. Bom, a esposa agora trabalhava com mais vontade. Ele saía empreitado de uma coisa ou outra, não tinha emprego certo e nem por isso abriu mão do filho. O filho é que, não sabendo desse desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea, era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar pela aurora do grande dia. A esposa trabalhava agora com mais vontade, claro, né? Era preciso fazer com os retalhos o enxoval da criança. E, às custas de pensar nela, vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. Mas a poção era escassa, os intervalos longos. Vocês verão a triste vida, suspirava a tia. Mas as outras crianças também não nascem? Acudiu Clara. Nascem, minha filha, e acham alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. Certa. Um emprego, um ofício, uma ocupação. Em que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves, quando soube daquela advertência, foi ter com a tia. Não áspero, mas muito menos manso que de costume. Ele lhe perguntou se algum dia ela deixara de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa. Isso mesmo, quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Somos 3, seremos 4. O que é que eu faça, além do que eu faço? Alguma coisa mais certa. Ela disse, alguma coisa mais certa, meu filho. Veja o homem do armarinho. Veja o marceneiro da esquina. Veja o tipógrafo. Caso sábado, todos têm um emprego certo. Eu não digo que você seja vadio, não é isso. Mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo. Até de sobra. Deus não me abandona. E preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Candinho tinha glória nisso. Falava da esperança como se fosse capital seguro. E daí a pouco ria, fazia rir a tia e... Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros muitos melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não o obrigava a ficar longas horas sentado. Exigia apenas força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Ele lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía. Saía às pesquisas e tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um preto fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, pegá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita e a agilidade também. Mais uma vez, a uma esquina, assim, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros,
descobria logo que ia fugido. Quem era, nome, dono, endereço desse e quantia de gratificação. Ia, interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não pegava logo. Espreitava um lugar azado e de um salto tinha nas mãos a gratificação. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os prendia sem nenhum arranhão. Acontece que um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já como dantes meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si numa corda, anotou os anúncios, deitou-se a caçada no próprio bairro. Havia mais de um competidor. Isso quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a crescer. E sem os pagamentos prontos ou quase prontos, a vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado, mal, comia-se tarde, o senhorio mandava pelos aluguéis. Claro, não tinha sequer tempo de remendar as roupas do marido, também a necessidade que tinha de cozer para fora. A tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente, mas ele, quando ele chegava à tarde, via-se ele pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez. A carta de algum fugido. E olha, já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa. Pegar um escravo fiel que ia a serviço do seu patrão, tamanha cegueira da necessidade. Uma vez pegou um preto livre, mas recebeu uma grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. Tia Mônica, quando soube, Candinho, deixe-se disso, Candinho, procure outra vida, outro emprego. Pior é que não achava a mão. Negócio que aprendesse depressa. E a natureza ia andando. O feto crescia até fazer-se pesado a mãe antes de nascer. Chegou o 8º mês. Mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Na última semana do derradeiro mês, a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Não, tia Mônica, o quê? Acho que enjeitar o quê? Enjeitar como? Em verdade, não podia haver palavra mais dura de se tolerar a 2 jovens pais que espreitavam a criança para guardá-la, beijá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou a tia. Por mal ou por bem? Digo que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois há tempo. Há tempo. Quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que esse. Ou até maior. E esse será bem criado, sem lhe faltar nada na roda. Ninguém morre à toa, não. Não lhe falta nada, enquanto que aqui sim é certo morrer, se viver a míngua. Enfim, tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros. Foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza, com calor, com crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido, mas foram interrompidos por alguém que batia a porta da rua. Quem é? Era o dono da casa.
credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Entrou, deitou os olhos à mobília para ver se dava algo à penhora. Achou que pouco. Bom, vinha cobrar os aluguéis vencidos. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para o regalo dos outros. Cândido Neves preferiu calar. 5 dias. Ou rua. Repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Cândido Neves saiu pelo outro lado. Nesses lances, não chegava nunca ao desespero. Nunca. Contava sempre com algum empréstimo, mas não sabia como nenhum, mas contava. E recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, né? Claro. Em vão os buscava desde muito. E aí, saiu. Andou pela cidade e retornou, não conseguindo nada. Ao fim de 4 dias, não achou recursos. Foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais do que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achavam casa. Não contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3. Na casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, aos fundos da cocheira, para os lados de um pátio. E teve a arte ainda maior de não contar nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio regular e seguro de obter dinheiro, de emendar a vida. Em suma, quando fossem obrigados a deixar a casa, iriam dormir melhor que cuidassem. Pois assim se fez. Postos fora da casa, passaram ao aposento de favor. E 3 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em levar a criança à roda. Dizia, deixe comigo que eu levo. Cândido disse que não. Não, que esperasse. Ele mesmo a levaria. Notai que era um menino. Ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Então naquela, ele reviu todas as notas de escravos fugidos. Todas. As gratificações, pela maior parte, eram apenas promessas. Algumas traziam uma quantia escrita e escassa. Uma, porém, subia a 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. Claro. 1000 indicações de gesto, de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la, sim. Sem melhor fortuna. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido, enfim. Só que agora saiu de manhã a ver e a indagar pela rua e largo da Carioca, Rua do Parto, Rua da Ajuda, de acordo com o caminho que ela fazia. Não achou. Apenas um farmacêutico na Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido qualquer droga uns 3 dias antes para a pessoa que tinha os sinais indicados. E aí ele retornou.
retornou à triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica tinha um menino já pronto para ser levado à roda. O pai mal pôde esconder a dor do espetáculo. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho, mas nenhum prestava. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino, que seria a maior miséria, podendo suceder que achasse a morte sem recurso. O pai foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto de leite que esse beberia da mãe. Assim se fez. O pai pegou dele e saiu. Saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, o beijava, cobria-lhe o rosto para preservá-lo do sereno. Hei de entregá-lo mais tarde que puder, murmurou ele. E ia seguindo. Quando ia dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Eu não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não poder fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança. Por um instante, viria buscá-la sem falta. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. Foi. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mulata fugida. Arminda bradou conforme o anúncio. Arminda voltou-se, sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado um pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava que ela quis fugir. Era já tarde. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, mas entendeu logo que ninguém viria socorrê-la. Ao contrário, então pediu pelo amor de Deus: Senhor, pelo amor de Deus, eu estou grávida. Se Vossa Senhoria tem algum filho, eu peço pelo amor dele que me solte. Eu serei tua escrava. Sim, eu posso servi-lo pelo tempo que quiser, seu moço, me solte. Cândido Neves disse: anda, não quero demoras, anda. E ela insistia, dizia que o senhor era muito mau, que certamente a mandaria dar açoite, que no estado em que ela estava seria pior de sentir. A culpa é sua. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Não estava para muito papo. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi seguindo com ela, foi seguindo até a rua da alfândega onde residia o senhor. E ela lutando, a luta crescia. Ela lutava a cada esquina com os pés na parede, mas chegou lá, arrastada, desesperada, arquejando, ainda ali, ajoelhou-se. Em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e aos rumores. Aqui está a Fujona? Ele respondeu. Ela mesma, entra. A Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor dizia novamente à escrava que entrasse. No chão, onde jazia levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida nesse mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo, não sabia
Que horas eram? E saiu depressa, sem querer saber as consequências do desastre. Depressa até o farmacêutico. Foi o farmacêutico que pegou a criança. Recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente. Fúria de amor. Agradeceu mal depressa, saiu às carreiras. Não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Quando chegou em casa, tia Mônica disse algumas palavras duras em relação à escrava por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas sinceras, não se lidava do aborto. Abençoava a fuga. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Assim termina o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, com essa frase: nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Quando eu terminei de ler esse conto há uns 13, 14 anos atrás e tive a ideia de levar isso ao teatro, a angústia, o incômodo que eu senti foi bastante grande. Eu esperei mais de 10 anos até conseguir realizar o projeto, estrear a peça. Esperaria o tempo que fosse para conseguir isso. E por quê? Bom, a escravidão em si já seria motivo para muitas peças, muitas reflexões, porque há muito ainda a se compreender sobre a influência nefasta que a escravidão tem na nossa formação como sociedade, claro. Mas muita gente tem escrito sobre a escravidão e com muita propriedade. O meu incômodo talvez tenha sido por um aspecto específico. Primeiro, a opção do Machado em descrever um caçador de escravos e contar a história a partir do olhar desse caçador de escravos, ou seja, de alguém que defende, que faz parte do sistema da escravidão. É uma opção que dá muito material para a gente pensar. E, além disso, um dado ainda mais específico. Esse caçador de escravos que foi descrito, ele na verdade está inserido num universo maior, que é o universo de todas as pessoas livres da época. Então essa forma de pensar do caçador de escravos é, de certa forma, a forma de pensar de todas as pessoas livres da época. Com exceção dos abolicionistas, que foram fundamentais, mas quase todas as pessoas livres da época conviviam com naturalidade com a escravidão, participavam, se beneficiavam disso. Milhares de pessoas, majoritariamente brancas. Provavelmente meus antepassados, meus parentes distantes, antepassados de muitos de nós. E aí a gente de novo se pergunta como pode alguém ter feito isso, não ter enxergado a monstruosidade que era a escravidão. É inacreditável, mas muita gente teria muitos argumentos para achar que não é pertinente essa discussão. Eu acho que é pertinente.
Porque tem uma coisa que é além do fato de que a escravidão sempre teria existido até então em todas as partes do mundo, que está além da ideia de que seria anacrônico pensar em direitos humanos no século XIX. Sim, seria. Mas tem uma coisa que está além disso, que é um traço nosso como ser humano, que é viver em conformidade com as ideias vigentes, agir em conformidade com o poder, para se sentir protegido, seguro, colher os benefícios e seguir adiante, sem muita necessidade de ter ideias próprias. Isso existia na época e existe em todos os tempos. A escravidão era institucionalizada. Então, naquela época, com a escravidão sendo a base da economia e com a igreja apoiando a escravidão, realmente todas as pessoas, ou quase todas as pessoas livres, acabavam tendo essa visão, acabavam agindo inacreditavelmente em conformidade com o poder, com essas ideias. Mas a escravidão acabou logo em seguida. E continuaram havendo atitudes em vários lugares do mundo, exemplos claros de falta de um mínimo de dignidade humana no trato com o outro. Muitos são os exemplos. Então a pergunta não é como pode, há 170 anos atrás, as pessoas não terem enxergado a monstruosidade que foi a escravidão, não. A pergunta é como pode a gente ainda hoje não perceber que não enxerga muita gente em condições de falta de absoluta dignidade humana, de um mínimo de dignidade humana, à nossa volta. Ainda hoje. A omissão que existia, ainda hoje. A conivência que existia, ainda hoje. A participação, ainda hoje. A cegueira também, a manipulação, a cegueira em não enxergar, a ignorância, ainda hoje. E eu penso que existe uma qualidade na nossa humanidade que é importante de ser lembrada quando a gente fala disso, que é a empatia. O mínimo de capacidade de se colocar no lugar do outro. Talvez a empatia fosse uma forma da gente evitar aberrações como a escravidão. Porque a empatia talvez seja capaz de nos fazer enxergar além dessa conformidade com o poder e com o status social. Além da visão religiosa, além da visão política, porque a empatia ela é da nossa humanidade, ela é anterior a tudo isso. E é pensando na empatia, nessa possibilidade e nessas reflexões que eu acho pertinente lembrar dessa história, escrita pelo Machado há tantos anos atrás. Bom, eu agradeço muito, muito a presença de cada um de vocês. Muito. Esse projeto faz parte do programa Cultura Presente nas Redes. E eu queria agradecer, por fim, a toda a equipe do espetáculo. Porque, evidentemente, sem o espetáculo, nada disso aqui poderia acontecer. Então, ao diretor do espetáculo, meu amigo e parceiro de longa data, Augusto Madeira. A diretora de movimento, também parceira de longa data, Rafaela Amado. As produtoras Ana Paula Abreu e Renata Blasi, que foram fundamentais para a realização do projeto. A toda a equipe de criação, o Carlos Alberto Nunes, nos cenários e figurinos, com a Arlete Ruas. O Renato Machado na iluminação, a Lu Nabuco fazendo a assessoria de imprensa, as fotos do Rafael Blasi. Tantas pessoas envolvidas. A Elisa Lucinda, que maravilhosamente fez um texto que era em áudio, que era exibido no espetáculo. Meu muito obrigado a todas essas pessoas. Ao Alexandre Garnizé, que faz a trilha original do espetáculo, que não apareceu aqui, mas que aparece no espetáculo. Então, muito obrigado a todas as pessoas que participaram do espetáculo. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Uma boa noite.